Este é o maior evento desportivo do mundo. A competição onde os melhores da Terra disputam o troféu de melhor dos melhores. Bem-vindos ao melhor mês do desporto rei. Há cerca de 4 anos a Argentina sagrou-se campeã do mundo precisamente aqui, e no próximo mês eu vou lançar uma série de 10 vídeos onde vou investigar o futebol em mais de 10 países e 4 continentes. Tudo isto a propósito do Mundial de Futebol. Esta é a seleção que vai estar no Mundial para defrontar Portugal. Agora carrega Benfica. Bora ver como é que é esse ambiente aqui no estádio em ambiente de guerra. Em praticamente todas as minhas viagens, o futebol esteve presente. Em Marrocos, Etiópia, Guiné-Bissau, e já me tirou de situações complexas nos lugares mais remotos do mundo. O polícia parou-nos, viu a camisola de Portugal, disse ao Ronaldo, disse que sim, mostrei-lhe o nome do Ronaldo atrás da camisola, ainda lhe disse que era amigo do Sadio Mané, e ele, então segue, boa viagem. Nesta série visitei diversos países para entender como é vivido o futebol. Visitei a Ásia, fui investigar o futebol em África, fui até a América do Sul, mas esta série começa onde terminou a última edição do Mundial. Há cerca de 4 anos jogou-se aqui a última edição do Mundial de Futebol, que a Argentina venceu. Mas passado tanto tempo por aqui, parece que está tudo igual. Neste primeiro vídeo vim até ao Qatar para perceber o que aconteceu aos estádios, aos hotéis, ao metro e às cidades luxuosas que foram construídas de propósito para apenas um mês de competição. Foi um dos mundiais mais polémicos e aquele que deu mais lucro à FIFA. Mas a pergunta é só uma: será que tudo isto valeu a pena? O negócio forte do Qatar era a exportação de pérolas e foi isso que sustentou o país durante décadas. Mas tudo mudou no século XX com a descoberta do gás natural e do petróleo. Em pouco tempo, o Qatar transformou-se num dos países mais ricos do mundo. Bem-vindos à capital do Qatar, bem-vindos a Doha. Estão 40 graus, são 10 da manhã e entendo perfeitamente porque é que na época eles realizaram o Mundial no final do ano, por ser a época mais fresca. Está realmente muito calor. Na verdade, Doha e o Qatar são no deserto, são um deserto, literalmente. Mas a própria cidade, deixa-me que te diga, para primeiras impressões, também parece um deserto. Vês poucas pessoas, pouca movimentação por aqui, então estou muito curioso para perceber o que é que resta desse Mundial aqui na cidade. Esta é a parte antiga de Doha. Era aqui que, na época do Mundial, milhares de pessoas se juntavam diariamente. Nos dias de hoje, parece que está ao abandono. Vês poucas pessoas, muitos locais, qataris, mas comparando com aqueles vídeos que tu vias na internet destes lugares completamente a abarrotar, olhar para isto e ver a diferença é quase assustador. Parece uma cidade fantasma. Era aqui que muitos adeptos se juntavam, inclusive aqui. Esta era a zona onde os argentinos ficavam, ao pé deste dedo, porque para eles dava sorte, segundo o que diziam, simplesmente porque este dedo parecia a taça da Copa do Mundo. Entendo a referência, mas com razão ou não, deu sorte e eles ganharam. T-shirts, réplicas de taças, portas-chaves, bolas do Mundial passado, bandeiras, cascóis, tu encontras de tudo. Não sei se são sobras, restos do último Mundial, mas a verdade é que há bastante e encontras com muita facilidade aqui na rua. Há mesmo muitas referências ao futebol por aqui. Por falar em camisolas de futebol, acho que vou procurar uma para mim, uma do Qatar. Bom, o nosso amigo mostrou aqui a t-shirt do Qatar por 10 euros, então bora lá experimentar isto. You like? Yeah, perfect is this. Yes? Okay, so I'll take this one. Bom, já estou com a t-shirt oficial. Agora, bora explorar Doha. Para o Mundial de 2022, o Qatar construiu quase todos os estádios de raiz, com um investimento de milhares de milhões de euros, para receber o mundo em cerca de um mês. A tecnologia de climatização foi um ícone do torneio, mas após o último jogo, a realidade mudou. É um autêntico estádio fantasma. Não se ouve absolutamente nada sem ser vento. Este é o estádio 974, o número exato de contentores que compõem este monumento desportivo.
O objetivo era ser desmontado após a edição de 2022. Passados 3 anos e meio, ele continua aqui, praticamente abandonado e com eventos esporádicos. O último aconteceu há cerca de um mês. Mas foi precisamente aqui que aconteceram algumas das histórias mais marcantes do último Mundial. Foi neste estádio que Messi marcou aquele penalti diante da Arábia Saudita, jogo que viria a perder na primeira jornada por 2-1. Mas foi também aqui que Ronaldo se tornou o primeiro jogador de sempre a marcar em 5 fases finais diferentes do Mundial, ao fazer o seu gol diante do Ghana na primeira jornada. O Ronaldo vai partir para a bola, vai atirar, pé direito! Quem viu este lugar antes e quem vê agora, tudo isto aqui à minha volta não passa neste momento de um parque de estacionamento com capacidade para centenas de carros vazio. Lugares que tinham milhares de adeptos concentrados antes dos jogos, não passa também de zonas desertas. Um lugar tão amplo como este, nos dias de hoje, guarda absolutamente nada sem ser vento e silêncio. Encontras ainda referências aqui e ali ao Mundial de 2022, mas a verdade é que é um estádio trancado a 7 chaves. E aqui era a zona onde os adeptos passavam pela segurança para apresentar o bilhete. E para teres noção da gravidade do problema, isto aqui é a entrada para o parque de estacionamento e está assim, completamente abandonado. Parece que passou aqui um furacão e ninguém teve tempo de limpar os estragos. É absurdo, está mesmo abandonado. Nos dias de hoje, alguns estádios ainda recebem alguns jogos da Liga Qatari, concertos ou outros eventos, mas o abandono de estádios após uma grande competição não aconteceu só aqui. Grécia ou Brasil têm exemplos de espaços sem uso e abandonados após organizarem uma grande competição. Que lugar estranho. O estádio é bonito, sem dúvida, mas não há nada aqui, não há vida, não há movimento. Ou seja, tudo o que eu vejo aqui são coisas enormes, bonitas, luxuosas, mas depois não há ninguém. É muito, muito estranho. À parte disso, foi neste estádio que aconteceu um dos jogos mais incríveis do Mundial, aquele mítico 3-3 entre Argentina e França após prolongamento. Esse jogo foi só decidido nas grandes penalidades e ficou 4-2 para a Argentina. O Messi fez o primeiro gol do jogo, nos primeiros minutos, a seguir depois até foi o Di Maria que fez o segundo, estava 2-0 ao intervalo, e França com 2 golos de Mbappé empatou e levou o jogo para o prolongamento. Depois, no prolongamento, chegaram ao 3-3, o Messi voltou a marcar e a 3 minutos do fim o Mbappé fez o empate e o resto é história. Campeões! A Argentina é campeã do mundo! Este estádio ainda vai sendo utilizado de forma espontânea. Recentemente houve aqui a final da Copa do Mundo Sub-17. Portugal, who rule the world here in Qatar. É um estádio engraçado, mas que no geral não passa de 5%, 10% de lotação. Esta é a Praça das Bandeiras nos dias de hoje, um lugar icónico do Mundial de 2022. Tinhas aqui a bandeira de cada país participante, acompanhada de uma legenda com a data de classificação para a fase final da FIFA e um bem-vindo na língua de cada país. Nos dias de hoje, as bandeiras que aqui estão agora num museu guardadas, mas o detalhe da placa na base dos mastros permanece, com a particularidade de ter a ordem de classificação de cada país para o Mundial. Ainda assim, não estão todas preservadas, existem pelo menos 2 mastros que estão sem a do Brasil e a da Alemanha. No caso da placa aqui de Portugal, acho que é mesmo a pior, a que está em pior estado, já não há nada dela aqui no Qatar, o que significa que nós vamos com tudo para este Mundial dos Estados Unidos. Acho que é um sinal e tu podes apostar isso na Solverde. Tens 300% de bónus e até 30 € com o código mochila para dares emoção a esta competição, a maior do futebol. Já sabes, só para maiores de 18 anos e com moderação. Tens vários jogos para te divertires, mas já sabes, sempre com responsabilidade e com o código mochila. Uma coisa que me impressiona a mim é que todo este aparato de 2022 permanece passado quase 4 anos, a começar pelo relógio da Hublot, que está aqui logo atrás do relógio famosíssimo por marcar a contagem decrescente para o Mundial. Nos dias de hoje ainda funciona, com algumas dificuldades porque o ecrã não está nas melhores condições, mas continua ligado com o logotipo de 2022 do Mundial, com a data de hoje e também com o horário em tempo real. Tens um dos letreiros enormes aqui também na praça, que eu acho que de todos é o que podia ir embora mais facilmente, o resto eu percebo que se mantenha. E para finalizar, aqui ao fundo, tu tens ainda
uma estátua do logotipo do Mundial de 2022 lá ao fundo numa ilha, com esta paisagem espetacular para a cidade, para a parte nova. O que me choca mais a mim é que o Qatar é um país que não tem grande tradição no futebol, embora seja crescente, e mantém todas estas características, talvez por turismo, não sei. O Qatar investiu cerca de 220 mil milhões de euros para o Mundial, num plano que transformou o país. Construiu novas linhas de metro, expandiu estradas e o aeroporto e desenvolveu novas cidades planeadas. Um investimento sem precedentes na história dos Mundiais. O metro aqui do Qatar foi uma das obras que foi acelerada a pensar no Mundial. O objetivo era ter capacidade para receber até 650 mil pessoas diariamente e a verdade é que nos dias de hoje recebe muito poucas, tendo em conta aquilo que eles esperavam. O próprio metro não tem motorista, é automático, é um metro normal, muito bonito, muito moderno, mas que é em excesso para aquilo que é necessário realmente aqui no Qatar. Bom, o sol já se está a pôr e estou numa das zonas mais ricas aqui do Qatar. O que eu vejo aqui não é nada mais, nada menos do que avenidas largas, mas praticamente sem trânsito. Vejo um ou outro carro por aqui, mas nada daquilo que se pensava que se viria a ter no futuro quando o pessoal construiu isto. E curiosamente, atrás de mim, tens possivelmente um dos hotéis mais caros do mundo. Na altura do Mundial, um quarto ali podia custar até 10 mil euros por noite. Era neste hotel que ficavam as altas figuras da FIFA, pagavam até 10 mil euros por noite, porque todo o Qatar estava ocupado, não havia quartos em lado nenhum, então os preços subiram bastante. A questão que se faz agora é, 4 anos depois, será que o investimento feito aqui compensou? Os números dizem que não, a estatística diz que não, e este hotel em específico, nos dias de hoje, tem mais custos do que propriamente receita. Mas por trás do espetáculo existiu também uma enorme controvérsia. Denúncias de trabalho escravo atingem o Qatar, sede da Copa do Mundo de 2022. O jornal britânico The Guardian revelou ao mundo a morte de 44 imigrantes do Nepal, vítimas das péssimas condições de trabalho nas obras do Mundial. As críticas à preparação do Mundial foram duras e o número exato de mortes no Qatar continua alvo de debate. Organizações não governamentais falam em mais de 6 mil, mas o Qatar afirma terem sido pouco mais de 500. When we talk about World Cup projects, we had 3 fatalities, 3 work-related deaths. The figure of 400 or 500 relates to casualties of workers around the country. Por causa disso, a seleção da Dinamarca usou equipamentos com o símbolo quase invisível. Dizia não querer ser vista num torneio construído sobre vidas. 4 anos depois, esta é a realidade da sede do Mundial mais caro da história. Mas no próximo vídeo viaja até Cabo Verde, país que vai jogar no Mundial pela primeira vez. Meus amigos, sejam bem-vindos à capital africana do futebol. No teu ecrã estão a aparecer outros vídeos. Subscreve o canal e utiliza o código Mochila na Solverde para dares emoção a este Mundial. Já sabes, sempre com moderação. Quanto a nós, vemos no próximo vídeo. Até mais!